Bom dia. Apocalipse 4. Livro de Apocalipse, capítulo 4. Depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então, assim que no início, quando nós vimos, uma voz falava com João, ele ainda Espírito ouve agora naquela visão, ele vê uma porta no céu, uma porta aberta. E ao mesmo tempo ele ouve a voz falando: não sobe até aqui. Então imediatamente ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele em espírito ele foi trasladado. Ele em espírito subiu, né? Em espírito ele viu o que ele viu, igual um trono, uma pessoa, como fosse uma figura, como fosse uma pessoa no trono. Isso tudo ele viu em espírito. Apesar dele estar na terra, no mundo, estava ele preso ali na ilha de Patmos, ele viu aquilo, ele como se estivesse presenciando, como se estivesse ao vivo ali. Tá? Isso tudo ele estava em espírito. Aquele, pois, que estava sentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanava relâmpago, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, nessa visão, o que ele viu, na verdade, foi Deus. A glória de Deus, o poder. Deus, quando viesse num trovão, ia ali mostrando toda a glória, todo o poder. E ao seu redor ali tinha também 24 tronos menores, com 24 anciões sentados, ou seja, 24 homens já de idade, pessoas de idade. Os anciãos sentados ali, esses também tinham coroas na cabeça. Como eu disse, eu me propus ler o livro de Apocalipse. E muito pouco o Senhor me revelou até hoje. Tem muita gente que eu já vi vários estudos, onde cada um fala uma coisa. Nós vamos ver mais à frente ali sobre quando aparece nos cavalos e tudo mais. Então cada um fala uma coisa, só que nenhuma dessas explicações me convenceram. O que eu sei até hoje é aquilo que o Senhor me revelou. E como o Senhor não me revelou ainda, eu prefiro me calar. Como, por exemplo, esses 24 anciãos, tem muitos que dizem que são, primeiro significando as 12 tribos de Israel, e mais os 12 discípulos de Jesus. A bem da verdade, essa explicação não me convenceu, eu não tenho fundamento, por isso eu não vou explicar sobre isso, porque realmente eu não tenho essa convicção. Do trono emanava relâmpago, voz, trovões, perante ele estavam acesos 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro circundado, o trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como o de um homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e era repleto de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era,
e aquele que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Novamente nós temos aqui umas outras figuras, né? Tem mais 4 seres viventes, cada um com uma fisionomia, que eu não sei o que quer dizer esses 4. Não adianta eu tentar passar alguma coisa para vocês, ensinar algo que realmente não é verdade, eu não tenho essa convicção. Então eu não vou pegar a explicação de outros homens, de teólogo esse ou aquele que falou, porque eu tenho que estar convicto, o senhor tem que me confirmar. E eu não tenho essa confirmação, então eu não sei realmente quem é, o que significa esses 4 seres. Sei que eles estavam ali adorando o Senhor o tempo todo, e quando eles adoravam, davam honra, glória ao Senhor, aqueles 24 anciões também jogavam suas coroas ali no chão ali e adoravam o Senhor e exaltavam o nome dele. Sabemos que nós também fomos chamados para, quando aqueles forem salvos, estar vivendo em adoração ao Senhor. Isso que eu sei e mais nada. Apocalipse capítulo 5. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Então João, ali em visão, ele vê que aquele que está sentado no trono, que é Deus, o Todo-Poderoso, tinha na sua mão um rolo, que naquela época, né, os pergaminhos, aquele tipo de coisa, eram rolos. Ele viu aquele livro na mão dele, viu do Senhor, né, de Deus, que aquele livro estava escrito dos 2 lados, lá dentro e lá de fora. E ele vendo aquilo ali, o livro estava selado, estava fechado, né, guardado para ninguém ler. E um anjo, né, muito forte, está gritando: gente, quem é que é digno de abrir o livro, de romper os selos? Mas não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém que pudesse abrir o livro, ler o livro. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João então chorava, estava chorando, ali em espírito também, porque ele não tinha ali, na hora ali, ele não tinha encontrado ninguém que pudesse abrir o livro. Então um dos anciãos consolou-me afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, nesse momento, um daqueles 24 anciãos dirige-se a João, fala: não chora não. Não chora, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, Jesus Cristo, ele venceu para abrir o livro. Ele abre o livro. Não tinha ninguém que pudesse, só Jesus, só o Filho de Deus poderia abrir o livro. Tá? Foi um dos anciãos falou então com João. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele olhando, então, ele viu um cordeiro ali, como se estivesse morto, ali perto dos anciãos, perto do trono, ali no chão. Esse cordeiro tinha 7 chifres, né? E 7 olhos. Como eu disse, o número 7
é que significa a perfeição, é o nome do Espírito de Deus. Ele viu, ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que eu recebi os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então o Cordeiro, que nós sabemos que é Jesus, né? Não tem como isso é claro, representa Jesus. Então ele estava com morto, ele levanta, vai e apanha o livro da mão de Deus Pai. E assim que recebeu os 4 anciãos, todos aqueles 4 anciãos, mais os outros 24, os 24 anciãos, mais os 4 seres viventes, todos eles agora tinha harpa na mão, harpa é um instrumento de tocar, né? E taças de ouro cheias de incenso, que na verdade representa as orações de todo santo. Todas as orações que nós falamos com Deus. Então estava tudo na mão deles, e eles agora estão cantando um cântico novo. Agora não é mais para Deus, estão cantando agora para Jesus. Estão falando, tu que és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo. Que Jesus comprou com a morte dele, a morte sacrificial, ele nos comprou, nos resgatou das trevas. Nós estávamos mortos e nós fomos comprados. E o preço que ele pagou foi com o sangue dele, foi com a vida dele. Ele foi morto e ressuscitou. Então, todos os anjos agora estão dizendo que ele fala que depois que venceu, né, Deus deu todo o poder para ele no céu, na terra e embaixo da terra. Ele foi o único que teve condição de abrir o livro. E agora todos estão lá no céu, então estão louvando, exaltando a Jesus. Tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos, ao redor do trono e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, ao mesmo tempo que eles estavam ali, ele reparou então que tinha uma quantidade enorme, né? Eu falo de milhares, de milhares, de milhões de anjos ao redor, todos eles cantando, louvando o Senhor Jesus, né? Então ele observou isso. E em seguida eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que há neles, há que exclamavam, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Então, de repente, ele ouve todo mundo, tudo, o mundo todo em si, não somente está no céu, mas aqui embaixo na terra, em tudo, louvando, glorificando, exaltando Deus e seu Filho. Não somente Jesus, mas tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Fala que é o que está sentado no trono, que é Deus, e ao Cordeiro, Jesus, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século do século. Então todos estão louvando, exaltando, glorificando, tanto Deus Pai quanto Deus Filho ali, que João está presenciando. E os 4 seres viventes bradavam, amém, e os anciões igualmente prostravam e o adoravam. Apocalipse 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão, vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, lhe foi-lhe otorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor determinado a vencer. Então, depois que
Jesus então abriu o livro, né? Estava selado lá com 7 selos. Então surgiu um cavalo. Primeiro um daqueles 4 seres viventes gritou, vem. Quando gritou, vem, então surgiu um cavalo branco. O cavaleiro estava com arco. E ele tinha uma coroa, foi lhe dada uma coroa. E ele cavalgava então com altivez, como vencedor. Né? Viu a aparência dele que é realmente alguém forte, alguém destemido, alguém para vencer. Não me pergunte o que eu não sei. O segundo selo, quando ele abriu o segundo selo, ouvia o segundo ser vivente bramar, vem. Agora Jesus abriu o segundo selo do livro, e agora o segundo selo, aqueles 4 lá, agora diz, vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem um aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. Então, agora esse segundo, que vem agora um cavalo vermelho, um cavaleiro, então é aquele que Deus está dando poder àquelas pessoas que uma vez que escolheram o pecado, Deus está dando condições, esse cavaleiro é aquele que vem trazer o Espírito, que vem trazer para tirar a paz na terra, trazer violência, fazendo com que o ser humano se destrua um ou outro. Ou seja, é esse que os espíritos fazem com que aconteçam guerras, brigas, mortes incessantes. Então, este foi que é o espírito que traz a morte. E nós observamos que tudo sai das mãos do Senhor. É o Senhor que liberou. Isso porque as pessoas más, as pessoas não querem seguir o Senhor, então ele permitiu que o espírito da morte viesse. Então vai vir, vai ter destruição, o ser humano um matando o outro, o pai matando o filho, e todo mundo, guerra e mais violência. Isso aí que simboliza então esse cavalo vermelho junto com o cavaleiro. O terceiro selo, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar, vem. Aí Jesus então abriu o terceiro selo do livro. Aí esse terceiro ser vivente grita, vem. Então reparei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então vi que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes exclamando, 1 quilo de trigo por 1 dinheiro e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Então, agora esse quarto agora, que é um cavalo preto, simboliza um cavalo preto, então que representa a miséria, a fome, o desespero, né? Aquilo que nós estamos conhecendo como inflação, com tudo mais. Isso é o que representa este cavalo preto. E os 4 seres viventes, esse é o terceiro ser vivente, que grita, vem, e logo depois eles começam na voz no meio deles dizer 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho, mostrando a carência, o desespero, o preço alto, a falta de tudo, porque quando existe a carência, a falta de qualquer produto, a tendência é aumentar. Então isso mostra as dificuldades, a fome que ainda vai imperar. O quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, eu vi a voz do quarto ser vivente exclamar, vem. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos seguia de perto. Foi-lhe dar o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matasse a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então agora é um cavalo amarelo meio pálido, e seu cavaleiro, e o lugar desse agora se chamava, já tem esse aqui, já é denominado, já tem um nome claro, como está aqui, é Morte.
Então ele veio para destruir, esse espírito enviado por Deus, por Jesus, para destruir, para matar de várias maneiras, para matar com violência, matar de fome, matar com doenças, nas enfermidades contagiosas e também por animais selvagens, de todas as formas. Nós observamos que tudo isso, a morte de várias maneiras, a necessidade, a carência, a miséria, a doença, tudo vem através de Jesus. Jesus que envia, Jesus que libera esses espíritos. Isso por quê? Por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebelião à palavra dele. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, que da mesma forma também deveriam ser mortos. Então agora o quinto selo mostra todos aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, aqueles que não negaram o nome de Jesus, aqueles que sofreram perseguições e vieram falecer, vieram padecer. Hoje acontece muito pelo mundo afora, na África, em várias partes, as pessoas estão sendo mortas por causa do nome de Jesus. Daí aí a tendência, segundo a palavra nos mostra, é piorar. Nós chegaremos a uma época, só por sermos cristãos, nós seremos perseguidos ferozmente, seremos mortos, e quem nos matar ainda vai pensar que está fazendo um favor a Deus, achar que está fazendo a vontade de Deus, matando aqueles que se dizem cristãos. Então, esse que foi liberado, esse espírito, quando abriu-se então, viu ali todos aqueles cristãos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Mudaram as vestes dele, ou seja, eles estão santificados agora, deram roupas brancas para ele, mudaram as vestes, como nós queremos que as nossas vestes sejam mudadas. E eles estão falando: o Senhor, até quando o Senhor vai esperar ainda para destruir os pecadores, os errantes da terra? Então foi feita a voz: não espera um pouco mais, aguarda um pouco mais, até que completa o número dos irmãos ainda, dos aqueles que serão mortos ainda, aqueles que serão ainda perseguidos por causa da palavra de Deus. Ou seja, nós estamos sofrendo alguma perseguição, cristãos estão morrendo por causa da palavra de Deus. Deus está vendo, Deus é consciente de tudo isso. Mas essas pessoas serão mudadas, terão suas vestes mudadas e serão transformadas e viverão por toda a eternidade. O sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes, derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos, livres, buscaram refugiar-se em caverna e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas rochedo: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia, o dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Então agora no sexto selo, o número 6 inclusive simboliza o homem, o ser humano, enquanto o 7 é o 7 Espírito de Deus, o número da perfeição. O 6 é do ser humano, porque nós somos feitos, criados no sexto dia, e Deus descansou no sétimo. E muito bem, agora quando ele vê isso, o sexto selo, então que a visão dele vê o que? Vê terremoto, vê o sol se escurecendo,
a luz tingindo vermelho, as estrelas caindo, tudo aquilo que Jesus disse anteriormente, está em Mateus e também lá em Lucas, né? Que diz que tudo vai acontecer na volta de Jesus. Isso ele já está prevendo a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, os pecadores, as pessoas que estão no mundo, inclusive vão pedir a morte e não vão conseguir. Vão ficar em desespero, vão querer lugar para esconder, para fugir, mas não vão conseguir. Esses são os selos. Muito bem, Apocalipse capítulo 7. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou com voz grave com os 4 anjos, a quem havia sido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar. Então agora ele vê 4 anjos, né? Simbolizando os 4 cantos da terra. Esse anjo estaria proibindo qualquer circulação de ar, de vento, ou seja, é para matar mesmo, e isso é por ordem de Deus. Estava impedindo ali para evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, sobre o mar, sobre qualquer árvore. Então, esses 4 anjos. Agora o João também vê um outro anjo, está vendo do Oriente. Ele tem um selo de Deus vivo. Ele bradou, ele gritou os 4 anjos, a quem havia sido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar. Ou seja, os anjos vêm trazer destruição porque Deus mandou, é sobre a ordem de Deus, Deus que deu permissão, Deus que enviou eles para fazer isso. Então agora esse anjo grita, fala com esses 4. Fala, olha, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos nossos servos, do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, quando ia destruir tudo, aí um anjo gritou, escuta, não destrua ainda não. Deixa nós primeiro marcar a testa, né, de todos aqueles que serão salvos, aqueles que não serão mortos, aqueles que não serão destruídos. E então foi revelado o número. João entendeu o número ali que seria 144 mil. Eu não sei se isso é um número exato, se isso é um número simbólico, se quer representar todo mundo, ou sei lá, para ter sido só 144 mil seja salvo, 144 milhões, eu não sei exatamente o que quer dizer. Mas aqui ele diz, e foi-me revelado o número que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, e da tribo de Isacar 12 mil, e da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil. Em seguida olhei diante de mim e descortinava uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estava em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras. E proclamava com grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e o adoravam, exclamando, Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam nosso Deus para todo sempre. Amém. Então agora ele vê, por isso que eu acho que aqueles 144 mil é um número simbólico, ou seria um número, estou divagando talvez, mas seria o número só dos judeus, que está falando ali que seria das tribos de Israel, né? Então não contando com todo mundo.
seria da tribo. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então, seria talvez somente de Israel. Mas agora no versículo 9 nós estamos vendo que fala que diante dele descortinava uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar. Então já era uma multidão muito grande das pessoas que foram salvas, das pessoas que estavam diante de Deus, estavam ali louvando o Senhor, que tão grande que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, ou seja, foram salvos, foram mudados, já tinham sido mudadas as vestes, pessoas estavam salvas, empunhando folha de palmeira e proclamaram com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Toda glória a Deus e a Jesus. É o que ele está exaltando, ao que está sentado no trono, que é Deus, e ao Cordeiro, que é Jesus. Então ali todo mundo louvando, exclamando, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, seja o nosso Deus para todos sempre, amém. Está toda uma multidão de vestes mudadas, pessoas salvas, louvando e exaltando o Senhor. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por este motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então o ancião pergunta a João: quem são? Então João responde: não, tu sabes. Ele falou: eles são os que vieram da tribulação, os que lavaram as suas vestes, que mudaram. Pessoas foram salvas, foram dignos de encontrar a salvação. E esses passam a viver, seria no paraíso. Lá não existe sofrimento, não existe choro, não existe desespero, não existe nada. Nós seremos semelhantes a anjos, não seremos anjos, seremos semelhantes. É o que a Bíblia nos fala. Ou seja, como nós estaremos desprovidos de emoções, então não vai ter choro, sofrimento por esse ou por aquele motivo. Viveremos eterna paz. Teremos paz e alegria para todo sempre, onde nós dedicaremos a estar louvando, exaltando o nome do Senhor. Eu tenho procurado somente mostrar aqui na Bíblia aquilo que eu sei, aquilo que o Senhor me revelou. Se eu fosse buscar as revelações, aquilo que as outras pessoas têm ensinado, como todos nós sabemos, né, da internet, o que tem de pessoas, pastores, que têm explicações sobre o livro de Apocalipse, falando uma coisa, outras são várias. Mas eu procuro ficar naquilo que Deus me mostra, aquilo que o Senhor tem nos revelado. O que Ele não revelou ainda está oculto. Então, aquilo que ainda está no momento certo que Ele nos revela. Então, eu tenho procurado, o que eu prometi foi ler toda a Bíblia, e eu estou lendo. Nós concluímos hoje até o capítulo 7, e querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 8. Meu conselho é: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia e até amanhã.